E eu começo com uma reportagem inédita de São Paulo. Esse homem é Eric, esse rapaz se chama Eric, está foragido. Eric é acusado pela polícia de matar Caio, de 18 anos. Um triângulo amoroso que está prestes a terminar em morte. Um assassino frio, cruel e que age pelas costas. A descrição feita por vizinhos é de uma pessoa que conta sempre com a ajuda do irmão. Eric Santos, que está foragido, é apontado como o assassino do jovem Caio da Silveira. O crime bárbaro foi na Rua Amazonas, no bairro Jardim Campo Limpo, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Caio tinha apenas 18 anos e nunca havia se envolvido em briga. Ele sempre foi um menino caseiro, né? Ele sempre foi trabalhador. Ele começou agora o primeiro emprego dele, mas ele sempre teve essa vontade de querer ser independente, de trabalhar. O primeiro emprego era como churrasqueiro em um quiosque em um shopping da zona sul da capital. Caio estava na empresa há pouco mais de um ano. Feliz, já fazia planos para o futuro, principalmente de entrar na faculdade. De família boa, é um menino que não tem um relato de nada de desvio de conduta. Nunca se envolveu em confusão? Não, nunca se envolveu em confusão. No dia a dia com vocês, era um menino tranquilo? Tranquilo, super tranquilo. Tanto é que foi um baque para a família inteira, né? Os sonhos do jovem acabaram sendo interrompidos por conta de um ciúme doentio. Caio foi brutalmente assassinado por 2 vizinhos. Essa mulher tentou evitar a tragédia. Ela estava do lado dele e conta que entrou na confusão para separar a briga e impedir o amigo de ser morto, mas não conseguiu. A briga começou lá embaixo e depois, quando a gente achou que tinha encerrado, aí o meu cunhado ele subiu pra cá. Quando ele foi surpreendido por outro cara que estava segurando ele, ameaçando ele no carro, enquanto o outro veio e deu a facada pelas costas dele. Durante a briga, Eric não teria poupado ninguém. Até a amiga de Caio, que só tentava evitar a tragédia, também foi agredida por ele. Tanto que até chegou a me agredir, ele me estranhou, começou a me agredir também. Os amigos dele veio pro show e ele levou embora. Ela conta ainda que Caio tinha saído com a menina que foi o pivô dessa confusão apenas uma vez. Os dois estariam se conhecendo melhor e ainda não se consideravam namorados. Quando foi sábado, eles se viram em uma festa, voltaram a trocar mensagem. Ela tinha dito pra ele assim que ela estava solteira, que já fazia 2 meses que ela estava solteira desse cara, que não ficava mais com ele, que ele batia nela, que ela tinha feito BO e que a mãe dela retirou esse BO. Mas até então ela não via mais ele. Aí domingo eles se viram, ficaram juntos, ela conversou comigo, ela foi embora. Quando foi ontem, segunda-feira, ela passou a tarde toda lá em casa, ela veio pra casa dela, depois mandou mensagem pro meu cunhado, falou que ela tinha apanhado de novo. O problema é que o ex-namorado da garota, que tem 17 anos, nunca aceitou o fim do relacionamento e vivia agredindo a jovem. Nessa segunda-feira, Eric, suspeito de ter cometido o crime, teria voltado a espancar a adolescente e Caio saiu em defesa dela. Durante a conversa, Caio e Eric acabaram se desentendendo e o bate-boca terminou na morte do churrasqueiro. Ele foi pra cima dele e começaram a briga. Aí o Caio desceu pra casa dele de volta e aí a menina foi agredida novamente. Aí subiu a irmã do Caio, né? E ele também agrediu. Durante a confusão, Eric teria pegado um pedaço de madeira para agredir Caio. Na ponta, um parafuso, que já pode inclusive demonstrar que o desejo era realmente ferir com gravidade o desafeto. Aí um pegou um pedaço de pau, outro pedaço de pau e começaram a entrar em atrito. Só que aí o irmão do meliante segurou o Caio e foi a hora que ele levou a facada. O outro veio por trás e deu 2 facadas. Ou seja, 2 pessoas contra uma. 2 pessoas contra uma. O Caio estava em casa no final da tarde quando a namorada chegou até ele e disse que tinha sido agredida pelo ex-companheiro.
pelo Eric, que não aceitava o fim do relacionamento. O Caio, então, que mora com os pais na rua de baixo, a mais ou menos uns 200 metros daqui, ele se levantou, ele estava vendo televisão e veio com a namorada até a casa do Eric, até para tirar satisfação, para saber por que é que ele tinha batido na namorada do Caio, que é ex-namorada do Eric. Os dois vieram então até a casa dele, que fica nesse imóvel aqui. O Caio chegou, bateu no portão, estava acontecendo um churrasco aqui na casa do Eric. O Caio então desceu para conversar com ele. Queria saber por que ele havia agredido a ex-namorada, já que os dois não tinham mais nenhum relacionamento. Em certo momento, a conversa saiu do controle. O Caio, que tinha entrado, estava lá dentro conversando com algumas pessoas, tentando esclarecer a confusão, acabou sendo segurado pelas costas. O Eric, que está foragido por ter matado, segundo a polícia, um rapaz de 18 anos, tudo em razão de um triângulo amoroso. O Caio estava em casa no final da tarde quando a namorada chegou até ele e disse que tinha sido agredida pelo ex-companheiro, pelo Eric, que não aceitava o fim do relacionamento. O Caio, então, que mora com os pais na rua de baixo, a mais ou menos uns 200 metros daqui, ele se levantou, ele estava vendo televisão e veio com a namorada até a casa do Eric, até para tirar satisfação, para saber por que é que ele tinha batido na namorada do Caio, que é ex-namorada do Eric. Os dois vieram então até a casa dele, que fica nesse imóvel aqui. O Caio chegou, bateu no portão, estava acontecendo um churrasco aqui na casa do Eric. O Caio então desceu para conversar com ele. Queria saber por que ele havia agredido a ex-namorada, já que os dois não tinham mais nenhum relacionamento. Em certo momento, a conversa saiu do controle. O Caio, que tinha entrado, estava lá dentro conversando com algumas pessoas, tentando esclarecer a confusão, acabou sendo segurado pelas costas pelo irmão do Eric. O Eric, então, segundo testemunhas, foi até a cozinha da casa e pegou uma faca, que eles chamam de faca de açougueiro, uma faca grande. O Eric, então, aproveitou que o irmão dele estava segurando o Caio pelas costas e acabou desferindo uma facada contra o Caio. O Caio chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o hospital, mas acabou morrendo depois de receber alguns atendimentos. As pessoas que estavam aqui, inclusive a mãe do Eric, imediatamente essas pessoas arrumaram uma forma para que eles pudessem fugir. Agora, um detalhe aqui na casa chama a atenção da gente, que inclusive informações dos próprios vizinhos aqui. São esses buracos que a gente observa no portão. Olha só, segundo os vizinhos, isso daqui são marcas de tiros, porque os irmãos constantemente se envolvem em brigas, em desentendimentos com algumas pessoas aqui dessa região de Embu das Artes. E aí acaba dessa forma. Então, o Caio foi internado, morreu no hospital. O Eric e o irmão dele acabaram recebendo ajuda para poder fugir aqui do local e não foram vistos mais. Eu vou bater aqui no portão, de qualquer forma, para ver se tem alguém, pelo menos a mãe dele, que ajudou na fuga, atende a gente para poder falar sobre a confusão, sobre a briga que aconteceu aqui, que acabou na morte, então, do Caio, que estava namorando atualmente a ex-namorada do Eric. Bom dia. Olha, pelo que a gente observa, não tem ninguém em casa. Parece que a casa está fechada. E ninguém para atender. Não tem campainha. Tem um interfone aqui. Vamos ver se funciona. Aparentemente o interfone não está funcionando. O Eric e o irmão dele continuam foragidos. Há pouco passou uma viatura da Polícia Militar que tem feito buscas aqui na região para ver se encontra os dois irmãos. Infelizmente, ninguém veio para atender a gente. Enquanto isso, eles continuam foragidos. A fuga de Eric teria sido planejada pela própria mãe dele. A mãe puxou de dentro de casa que estava escondido, o que deferiu os golpes. Ele subiu numa motocicleta e saiu sentido a
o bairro do Campo Limpo. O outro foi a posse, que a polícia ia vir para pegar. Aí, até então, ninguém sabia que o outro tinha segurado. Aí as testemunhas que estavam presentes, que presenciou o fato, relatou que o Jefferson segurou e o Eric golpeou. O Eric fugiu com quem? Quem deu fuga para ele? Quem deu fuga para ele foi um amigo na moto. Eric já estaria vigiando Caio por causa da ex-namorada. Horas antes do crime, ele chegou a fazer ameaças por um aplicativo de celular. Tem uma mensagem no WhatsApp, ele entrando em atrito com o Caio. Ameaçando? O conteúdo em si eu não ouvi, mas segundo a irmã dele tem. A mensagem citada pela testemunha ficou no celular de Caio. No áudio, enviado por Eric, ele ameaça encontrá-lo. E meu chapa, qual que é a fita? Você tá ligado que a Ana namora, né? Isso daí vai ser cobrado, parça. Você vai entrar no problema, eu vou te encontrar, viu, neguinho? E eu sei onde que você mora, parça. Você vai entrar no problema, vai tomar logo uma massa pra parar de ser otário. Que você dá ciente das ideias, tá? Caio, né? Eu sei onde você se pá, tá, otário? Vai tomar um pau. Eric também teria enviado mensagens de texto. Nas ameaças, a vítima seria a ex-namorada. Ela vai ficar careca para ficar ligeira. E faz mais ameaças contra Caio. Nós vamos nos encontrar. Depois de ser agredida pelo ex-companheiro, a jovem pediu apoio a Caio e enviou várias mensagens para ele. Eu preciso conversar sério com você. Eu estou chorando. Ela estava em casa e continuou com as mensagens. Daqui a pouco eu desço aí. Caio morava na rua de baixo e a garota segue com a conversa. E te conto o que fizeram aqui. Em seguida, ela conta o que havia acontecido. Me bateram. Só isso que eu vou falar. Já já eu tô aí e te conto tudo. Nervosa com o ocorrido, a adolescente continuou enviando mensagens pelo celular. Minha tia tá tentando me acalmar. Espera aí. Vou comer alguma coisa que nem isso eu pude fazer. Já já eu te conto tudo. Caio demonstra que já estava nervoso e queria esclarecer logo o que havia acontecido. Como assim? Por que foi? Antes da confusão, Caio chegou a mandar 2 áudios para a menina. Um deles, ele queria saber o que havia ocorrido. O que, mano? Tá batendo em você por quê, tio? Oxi, calma, como que você quer que eu fique calmo? Vou ficar lá em cima, lá. Se eu não te responder, você já sabe. É só você descer, vou estar lá no salão. No outro áudio, ele orienta a namorada a se alimentar antes de os dois conversarem sobre o que aconteceu. Vai, come alguma coisa aí, fica calmo e você desce. Senão eu vou subir aí e o negócio vai ficar louco. Vai, come logo aí. A Ana Laura, que seria o pivô de toda essa confusão, mora nessa casa aqui com a mãe. Vou bater no portão para ver se tem alguém. Ana Laura! Porque segundo os vizinhos... Oi, bom dia. É a Guiar do Cidade Alerta, da Record TV. Com quem que eu tô falando? Quem? Dona Cida, a senhora é o que da Ana Laura? A senhora pode conversar com a gente um pouquinho? Ela tá por aí? Ela não tá? A senhora pode conversar com a gente um pouquinho sobre o que aconteceu ontem? Não. A senhora não quer conversar? Não sei do que está acontecendo. E ela, será que a gente consegue falar com ela? Não, ela não está aqui. Mas a senhora não pode passar o contato dela pra gente? Não, ela é de menor. Qual a idade dela? 17 anos. 17 anos. Mas a confusão toda que aconteceu ali ontem, Aconteceu, moço. a senhora não viu? Não, A senhora não sabe onde ela tá? não. Tá ok então, obrigado. Olha, a tia dela tá aqui do lado do portão, disse que não quer falar com a gente, disse que a sobrinha também não vai atender e também não vai falar com a gente. Ela disse, inclusive, que nem sabe o que foi que aconteceu, só que a confusão foi, olha, a poucas casas aqui na frente. Bem um pouco mais ali na frente que aconteceu toda a confusão. Ela mora aqui com a mãe, as tias moram na outra casa do lado, mas pelo menos por enquanto a família não quer falar sobre o que aconteceu então nessa segunda-feira à noite. Para a família de Caio, Eric já havia planejado o crime por não aceitar o fim do namoro. Ele era bastante agressivo. Um dos motivos que terminou foi esse.
Ele namorava com ela há 7 meses. E ela com outro. Né? Ela sempre foi isso. Segundo os vizinhos, ela sempre teve esse problema de sempre ter dois. Querer um e o outro. Desde os 12 anos. Ela tem uns 17 anos. E os adolescentes nessa idade, né, quer namorar, ainda mais agora com essa quarentena, eles estão tudo louco. Aí foi onde aconteceu isso daí. Ele não aceita o fim do relacionamento. Caio Silveira, de 18 anos, foi morto durante uma discussão por causa de um namoro que estava só no começo. O Jefferson, irmão do Eric, que segurou o Caio na hora da confusão, acabou se entregando à polícia e foi detido. E vai aguardar agora o final das investigações. O Eric continua foragido. O caso está sendo investigado aqui pelo 1º Distrito Policial de Embu das Artes. E só deve se encerrar depois da prisão de Eric para que possa esclarecer por que Caio foi assassinado. Os parentes de Caio acreditam que o assassinato foi praticado com requintes de crueldade e premeditado. Para vocês, assim, no seu ponto de vista, que é vizinho, que sabe da história toda, foi o quê? Uma covardia? O que você acha? Sim, foi uma covardia. Eles me conhecem, eles conhecem a família inteira, poderia ter ligado. A gente podia estar apaziguando, como a gente tentou fazer até então, antes de receber a notícia do falecimento do Caio. Porque a gente não sabia o tamanho da gravidade, a gente poderia estar sabendo que foi uma facada, pegou nas costas, ou cortou a mão, ou algo de raspão. Mas uma faca de açougueiro. E outra, ele não deferiu mais golpe porque o outro irmão puxou. O próprio que segurou.